Era uma noite fria de novembro, e uma garoa fina cobria as ruas de São Paulo. O ar gelado contrastava com o calor que João da Silva sentia no peito, uma mistura de nervosismo e excitação. Aos 35 anos, ele ainda era um homem de hábitos simples e rotinas bem definidas. Mecânico de carros de profissão, suas mãos eternamente manchadas de graxa eram o símbolo de uma vida dedicada ao trabalho honesto e à responsabilidade. Ele estava sentado ao volante de seu confiável Fiat Palio de 2010, um veículo que, embora modesto, o levava por toda a cidade e representava a liberdade de ser seu próprio patrão. Aquele carro era mais do que um meio de transporte, era a sua fortaleza, o lugar onde ele e sua filha Sofia, de 8 anos, compartilhavam segredos e risadas. Eram um time. Desde que sua esposa, Maria, havia falecido há 3 anos, eles se apoiavam mutuamente. Sofia era a luz de seus olhos, a razão de sua existência e o motor de sua paixão pela vida. Naquela noite, João se viu em uma situação totalmente inusitada. Sua irmã mais nova, Carolina, havia se esforçado para convencê-lo a sair da rotina. "João, você precisa conhecer alguém", ela insistia. "Esta é a mulher certa. Ela é inteligente, bem-sucedida e precisa de alguém como você, um homem de verdade, com os pés no chão." João tinha suas dúvidas, mas a insistência de Carolina era impossível de ignorar. "Ela se chama Gabriela", ela lhe disse, "e você vai reconhecê-la. Ela estará usando um terno branco." O destino do encontro era o renomado restaurante Jardim Secreto, um oásis de luxo e sofisticação no coração do bairro nobre dos Jardins, em São Paulo. Ao chegar, o carro de João parecia fora de lugar, uma ilha de simplicidade em um mar de veículos importados. Ele estacionou com cuidado e ajustou sua única peça de roupa elegante, uma jaqueta azul marinho comprada para o casamento de um primo há 5 anos. Cheirava a sabão de coco, mas tinha um buraco de um parafuso que nunca saiu. Ao entrar no restaurante, o maître o olhou de cima a baixo com um semblante de desaprovação. O olhar do homem parecia questionar se João havia se enganado de lugar. "Reserva para a mesa 12, em nome de Gabriela de Melo", João disse, com uma confiança que ele mesmo não sabia de onde vinha. O maître consultou a lista 2 vezes, incrédulo. O contraste era evidente demais. No entanto, ele o conduziu até a mesa, que tinha uma vista privilegiada para um jardim interno, iluminado por centenas de pequenas luzes que pareciam estrelas. E lá estava ela. Gabriela de Melo, uma mulher deslumbrante de 33 anos, com cabelos loiros impecavelmente presos em um coque perfeito. Ela usava um terno branco que parecia brilhar sob a luz suave do restaurante, uma peça que, ele sabia, custava mais do que todo o seu salário dos próximos 6 meses. Naquele momento, João sentiu seu coração afundar. Ele percebeu que havia sido vítima de um engano de sua irmã, que, na sua bondade, não percebia a diferença abissal entre os 2 mundos. Gabriela estava revisando algo em seu celular, sua expressão calculista e distante. Quando João se aproximou e se apresentou, seus olhos azuis glaciais levantaram e o escanearam de cima a baixo. O olhar dela era como um laser, analisando cada detalhe. Os sapatos, limpos mas visivelmente antigos, a calça jeans, mesmo sendo a melhor que ele tinha, não tinha marca, e a jaqueta barata que gritava sua origem a cada costura. Um sorriso de superioridade se formou em seus lábios, mas não alcançou seus olhos. "Acho que houve um engano", ela disse, com uma voz fria e polida. "Esta mesa está reservada para pessoas do meu calibre." A tensão no ar era palpável. Os garçons, que até então pareciam flutuar pelo salão, diminuíram o ritmo para ouvir a cena se desenrolar. João ficou imóvel por um momento, processando as palavras duras dela. Ele sabia que deveria simplesmente se virar e ir embora. Mas uma força interior, que ele jamais havia sentido antes, o impulsionou a fazer o inesperado. Com uma calma que ele mesmo não reconheceu, ele puxou a cadeira e se sentou. "Esta mesa agora é minha", ele respondeu, encarando-a diretamente nos olhos. Gabriela ficou chocada. Ninguém, nunca em sua vida, havia se atrevido a desafiá-la daquela maneira. Ela estava acostumada com a deferência e o medo que sua riqueza e poder inspiravam.
Mas aquele homem, com suas mãos calejadas e olhos honestos, a desafiava em seu próprio território. O que? Ela começou, sem conseguir terminar a frase. João se apresentou com uma simplicidade desarmante. João da Silva, 35 anos, pai de uma filha de 8 anos, Sofia. Tenho a oficina mais honesta do Brás. Ele continuou, explicando que nunca havia lido a revista Forbes. Não sabia a diferença entre um Armani e um Zara, e que a última vez que esteve em um lugar tão elegante foi no funeral de seu tio. Mas ele tinha visto algo nela que, provavelmente, ninguém mais tinha tido a coragem de dizer. Que ela estava sozinha, completamente e dolorosamente sozinha, e que toda aquela riqueza, todo aquele poder, não aquecia seu coração quando ela voltava para casa à noite. A revelação de João atingiu Gabriela como um raio. Ela sentiu algo se mover em seu peito, uma pontada de dor misturada com a surpresa. Como aquele completo desconhecido conseguia enxergar através da armadura que ela havia construído em anos de batalhas no mundo dos negócios, João continuou com uma voz calma, explicando que estava sozinho desde que sua esposa havia falecido em um acidente e que ele reconhecia a solidão, mesmo quando ela tentava se esconder atrás do sucesso. O restaurante e as pessoas ao redor pareciam ter desaparecido para eles. Gabriela olhou para aquele homem que havia se atrevido a invadir seu mundo e sentiu uma curiosidade genuína. Quando ela lhe perguntou por que deveria perder tempo com alguém como ele, João sorriu. Porque eu sou a única pessoa neste restaurante que não tem medo de você. E apesar de todo o seu dinheiro, eu sou provavelmente o único aqui que pode se dar ao luxo de pagar minha própria conta sem me perguntar se vale a pena. Era uma mentira doce, pois João havia olhado o cardápio online e estava aterrorizado com os preços. Mas ele disse isso com tanta convicção que Gabriela não conseguiu evitar um sorriso. Pela primeira vez em anos, ela se viu sem palavras e, estranhamente, não se importou. Aquele momento foi a primeira de uma série de pequenas e positivas reviravoltas que moldariam a noite. O garçom se aproximou da mesa com a subserviência reservada a clientes importantes, mas seus olhos traíam a confusão. Antes que Gabriela pudesse pedir sua bebida habitual, João interveio. A carta de vinhos mais econômica, por favor, e 2 pratos do dia, o que os funcionários comem na cozinha. O garçom olhou para Gabriela como se tivesse testemunhado uma blasfêmia. Ela, após um momento de hesitação, assentiu. O garçom se afastou, balançando a cabeça em descrença. João explicou que queria ver quem ela era quando não estava atuando. Ele contou a ela que a melhor comida que já havia provado foi a que ele cozinhava com Sofia em seu fogão a gás que soltava faíscas. Quando Gabriela lhe perguntou sobre sua filha, o rosto de João se iluminou. Sofia, com seus 8 anos, acreditava que ele era o homem mais forte do mundo porque conseguia trocar pneus sozinho. Todas as tardes, ela o ajudava na oficina, mesmo que na maioria das vezes ela só atrapalhasse. Sua mãe, Maria, havia falecido há 3 anos em um acidente. Uma noite, Sofia lhe perguntou se a mãe havia virado uma estrela e ele disse que sim. Desde então, todas as noites antes de dormir, ela cumprimentava a estrela mais brilhante que via da janela. Gabriela sentiu algo se mover em seu peito. Quando foi a última vez que alguém havia falado com ela com tanta vulnerabilidade e sinceridade? João a fez outra pergunta que a deixou em silêncio por um longo tempo. Quando foi a última vez que você fez algo só porque gostava? Não me lembro. Ela sussurrou finalmente. João então perguntou o que ela gostava de fazer quando era criança. Pintar, ela respondeu sem hesitar. Ela tinha 10 anos quando seu pai lhe disse que era uma perda de tempo. Ela nunca mais tocou em um pincel. João a olhou com tristeza. Seu pai lhe deixou um império de 3 bilhões de reais, mas roubou a sua alegria de criar algo com suas próprias mãos. Não foi um bom negócio. Gabriela riu, um som sem alegria. João a aconselhou a comprar tintas e pincéis no dia seguinte para pintar sem a necessidade de vender ou impressionar alguém, apenas por prazer. Quando Gabriela protestou, falando de reuniões e responsabilidades, João a interrompeu. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão por si mesma, não pela empresa? Ela o olhou e, por um momento,
A máscara de controle que ela usava desabou. João viu a mulher por baixo da armadura, assustada, cansada e incrivelmente sozinha. Em um ato de coragem e esperança, João se levantou e estendeu a mão. Temos que sair daqui e ir caminhar. Sem seguranças, sem agenda, sem motivo além de caminhar. Gabriela olhou para a mão dele, calejada pelo trabalho honesto. Naquela mão, havia uma oferta de algo que ela havia esquecido que existia. Espontaneidade, liberdade, humanidade. Pela primeira vez em anos, a ideia de ser invisível, de ser apenas uma pessoa, lhe pareceu incrivelmente atraente. Gabriela pegou a mão de João. A mão calejada de João segurou a mão delicada de Gabriela com uma firmeza que ela não sentia há anos. O jardim secreto, com sua atmosfera de exclusividade, de repente parecia distante e sem vida. Ao sair do restaurante, a brisa fria de São Paulo a envolveu, mas o calor da mão de João a aqueceu de uma forma surpreendente. O mundo, visto da calçada, era vibrante e real. Longe da bolha de seu carro importado, ela ouvia o barulho dos táxis, as risadas das pessoas e o som distante de uma sirene. Cada detalhe, antes insignificante, agora parecia ter uma vida própria. Gabriela trocou os saltos por sapatilhas de emergência que sempre carregava em sua bolsa. Ela não se lembrava da última vez que havia caminhado mais de 5 minutos seguidos por prazer. João lhe contou que ele caminhava para o trabalho todos os dias, 20 minutos para ir e 20 para voltar. Esse era o tempo dele para conversar com Sofia, o momento sagrado em que eles falavam sobre o mundo. Ele lhe contou a história de como, no dia anterior, Sofia havia lhe perguntado por que as estrelas só brilhavam à noite. Ele explicou que elas brilham o tempo todo, mas durante o dia, o sol é tão forte que a gente não consegue vê-las. Sofia ficou em silêncio por 10 minutos, ponderando a resposta, e depois disse que as pessoas também eram assim. Elas brilhavam sempre, mas às vezes o mundo era barulhento demais para que as pessoas percebessem. A revelação de Sofia tocou o coração de Gabriela. Essa simplicidade tinha mais significado do que qualquer balanço financeiro que ela já tinha lido. Eles chegaram a um pequeno bar no Brás, um lugar simples, com mesas de fórmica e cadeiras que não combinavam. O proprietário, Zé, reconheceu João imediatamente e perguntou por Sofia. Ele serviu 2 cafés sem que ninguém pedisse. Quando viu Gabriela, seus olhos se arregalaram um pouco, reconhecendo a empresária das capas de revista, mas ele a tratou com o mesmo respeito amável que dispensava a todos. João explicou que aquele era o seu bairro. Zé tinha criado 3 filhos com o dinheiro que João ganhava na oficina. Luiz, o padeiro, sempre trazia os croissants que sobravam para Sofia. A dona Ana, da barraca de frutas, sempre lhe dava as frutas mais bonitas. Era uma família estendida. Gabriela repetiu a palavra família, como se estivesse provando algo novo. Ela não sabia o que significava. João lhe explicou que era ter pessoas que se importam com você, sem querer nada em troca. Pessoas com quem você pode contar, mesmo quando não tem nada a oferecer. A história da vida de João e o carinho das pessoas ao seu redor abriram os olhos de Gabriela para uma forma de riqueza que ela jamais imaginou. João lhe contou que, quando jovem, sonhava em ser piloto de Fórmula 1, ter carros velozes e mulheres bonitas. Mas depois que conheceu sua esposa Maria e Sofia nasceu, ele entendeu que já tinha tudo o que queria. A perda de Maria o fez perceber que a verdadeira riqueza não é o que se tem, mas o que não se pode perder. Ele não poderia perder o amor de Sofia, a confiança de seus clientes ou o respeito por si mesmo. Esse era o seu verdadeiro patrimônio. As palavras de João fizeram os olhos de Gabriela se encherem de lágrimas. Ela percebeu que, se sua empresa fosse à falência, se suas aquisições dessem errado, ela não teria ninguém. Ela poderia perder tudo. João, com um gesto terno, segurou sua mão sobre a mesa de fórmica. Não é verdade, ele disse. Esta noite, você me deixou ver a pessoa real, e essa pessoa não precisa de dinheiro para ser valiosa. Eles ficaram em silêncio, de mãos dadas, e pela primeira vez, Gabriela não se sentiu sozinha. 3 dias depois,
Impulsionada por uma força que ela não conseguia ignorar, Gabriela finalmente encontrou a coragem de ir até a oficina de João no Brás. Era uma tarde de quinta-feira. Ela havia cancelado uma reunião de 500 milhões de reais sob a desculpa de uma emergência familiar. A oficina era exatamente como ela havia imaginado, pequena, organizada, cheia de ferramentas que ela não sabia nem nomear. João estava concentrado, consertando um carro, e não a ouviu entrar. Foi Sofia quem a viu primeiro. "Tem uma moça elegante aqui", a menina gritou com os olhos grandes e curiosos. Sofia estava vestindo um macacão de mecânico em miniatura e segurava um pequeno martelo de brinquedo. João ergueu a cabeça, surpreso e feliz. "Não achei que você viria de verdade", ele disse. Gabriela explicou que havia prometido a uma certa senhorita que a deixaria ensiná-la a ver as estrelas. Sofia, com interesse renovado, a estudou e observou seus sapatos brilhantes e o perfume de flores. Sofia, uma verdadeira mestra, a conduziu ao seu ateliê de brinquedos. Era um banco baixo, com ferramentas de plástico e 3 carrinhos de brinquedo em diferentes estados de conserto. A menina explicou com seriedade que o segredo era ouvir o que os carros diziam. Eles tinham uma linguagem própria. Se faziam grrr, estavam zangados. Se faziam puf-puf, estavam cansados. Se faziam clique-clique, estavam com medo. "Papai diz que as pessoas também fazem isso", Sofia disse, com a sabedoria de uma criança que tinha visto o suficiente do mundo, "mas são mais difíceis de entender do que os carros." Gabriela se ajoelhou no chão sujo da oficina, sem se importar com o terno branco que vestia. Sofia lhe ensinou a diferença entre uma chave de fenda de plástico e uma chave inglesa de brinquedo. O tempo voou. Quando chegou a hora de ir, Sofia perguntou se ela voltaria no dia seguinte. Gabriela hesitou, dizendo que tinha muito trabalho. Sofia, então, proferiu a frase que seria a segunda grande reviravolta da noite. "Papai diz que o trabalho é importante, mas as pessoas são mais importantes. Você tem pessoas importantes?" Gabriela olhou para a menina, que lhe fazia a pergunta mais profunda que ela já tinha ouvido, e respondeu que estava começando a entender o que isso significava. Sofia a abraçou e prometeu que olharia as estrelas por ela naquela noite. Gabriela saiu da oficina com 3 manchas de graxa no terno, as unhas sujas e o cabelo bagunçado. Mas nunca se sentiu tão bela. Os dias seguintes foram um teste para a nova Gabriela. Ela voltou à sua rotina, mergulhando no mundo das finanças. 6 meses se passaram. Ela começou a frequentar a oficina de João toda terça e quinta, oficialmente, para supervisionar uma nova aquisição no setor automotivo, mas, na verdade, para ajudar Sofia com a lição de casa e ouvir João falar de tudo, menos de dinheiro. Ela também começou a pintar pequenos quadros, paisagens simples, que escondia no armário do escritório. Eram seus, e não eram perfeitos, mas eram a manifestação de sua alma. A grande revelação do capítulo acontece em uma quinta-feira. Uma ligação de sua assistente a avisou que a aquisição Martins estava em risco. Eles descobriram sua relação com o mecânico e consideravam que ela estava perdendo a credibilidade profissional. A aquisição valia 500 milhões de reais, meses de trabalho. Enquanto ela se preparava para ir ao escritório, Sofia lhe perguntou com uma voz pequena se ela precisava ir. Gabriela confirmou que era importante e Sofia perguntou se era mais importante do que a gente. A cena se repetiu, mas agora o peso das palavras era ainda maior. João interveio com calma. "Não é complicado. Ou as pessoas são importantes ou não são. Você está aqui porque quer ou porque está se aborrecendo." Gabriela protestou, dizendo que eles eram o melhor que tinha acontecido em sua vida em anos. João a parou gentilmente. "Quando foi a última vez que uma decisão sua deixou alguém feliz de verdade?" Sofia pegou a mão de Gabriela e perguntou se ela fosse, ela voltaria. Gabriela respondeu honestamente que não sabia. Sofia, com uma seriedade grave, disse adeus e pediu para que seus papéis fossem mais importantes que as estrelas. Gabriela passou a noite toda salvando um negócio que, de repente, parecia completamente vazio de significado. Ela conseguiu fechar o contrato e se encontrou 500 milhões de reais mais rica
e infinitamente mais pobre. Por 3 dias, ela não foi à oficina. Ela se afundou em sua vida antiga. Reuniões, jantares de trabalho, decisões que moviam milhões, mas não tocavam almas. Mas no 4º dia, ocorreu o evento mais inesperado e positivo de todos. Sofia apareceu em seu escritório. A menina atravessou a recepção no 65º andar, ignorando os protestos da secretária. Ela se sentou na poltrona na frente da mesa de Gabriela e a olhou com a calma de um adulto. "Como você veio aqui?" Gabriela perguntou. "Peguei o ônibus e depois o elevador", Sofia respondeu. "Papai não sabe que eu estou aqui. Ele está triste desde que você parou de ir, mas eu também estou triste. Eu consigo ver." Gabriela a questionou sobre o que ela via. "Você está fazendo aquele barulho", Sofia disse. "Como os carros quando estão com medo. Clique, clique, no peito." Sofia se levantou, subiu na cadeira de Gabriela e olhou pela janela. "Sabe", ela disse, "daqui de cima não dá para ver as estrelas. Tem muita luz. Como você consegue lembrar quem você é se não consegue ver as estrelas?" A pergunta de Sofia, tão simples e tão profunda, foi o ponto culminante da jornada de Gabriela. Era a grande revelação que ela precisava. Sentada em sua cadeira no 65º andar, Gabriela ouviu a voz de Sofia, cheia de sabedoria infantil. "Como você consegue lembrar quem você é se não consegue ver as estrelas?" A pergunta, tão simples e direta, penetrou a armadura de aço que Gabriela havia construído ao longo dos anos. Ela olhou para a pequena figura de 8 anos, sentada na sua cadeira de executiva, e percebeu que a menina, sem saber, acabara de lhe dar a chave para sua própria felicidade. "Você saberia ser feliz com coisas simples?" Gabriela perguntou, sua voz trêmula. Sofia a olhou como se a pergunta fosse a mais boba do mundo. "A gente aprende como dirigir um carro. No começo dá medo, mas depois fica a coisa mais linda do mundo." A resposta de Sofia foi um bálsamo para a alma de Gabriela. "Mas e se ela estragasse tudo?" "Os erros a gente conserta como os carros", Sofia respondeu com a seriedade de um veterano. "É só saber onde procurar." Naquele momento, Gabriela entendeu. O clique-clique no seu peito, que Sofia havia diagnosticado, não era o barulho dos carros, mas o som de seu próprio coração, assustado com a solidão e o vazio. Ela podia ter conquistado o mundo das finanças, mas havia perdido a si mesma no processo. Ela se virou para Sofia e perguntou com os olhos marejados se a menina gostaria de ir com ela para comprar as tintas que brilhavam no escuro. Sofia sorriu, e era um sorriso de pura luz. Ao saírem do escritório, a secretária de Gabriela a alertou sobre a reunião das 4 horas. "Pode esperar", Gabriela respondeu sem se virar. "Eu preciso ir ver as estrelas." E foi com Sofia, de mãos dadas, que ela pegou o elevador, atravessou a recepção de mármore e saiu para a rua, sentindo o vento no rosto e, pela primeira vez em muito tempo, uma paz genuína no coração. A transformação de Gabriela não foi instantânea, mas foi profunda. Nos 6 meses seguintes, o ateliê de João ganhou uma nova sócia. Gabriela investiu no local, não por lucro, mas por paixão. Ela transformou o imóvel ao lado em um espaço multifuncional, um estúdio de pintura para ela, onde as paredes eram salpicadas de todas as cores do arco-íris, e um espaço de recreação para Sofia e as outras crianças do bairro. Era o seu oásis, um lugar onde a riqueza não era medida em dinheiro, mas em criatividade e alegria. Ela não abandonou completamente seu império financeiro, mas delegou a gestão diária para se concentrar em projetos que a faziam verdadeiramente feliz. Ela criou a Fundação Estrelas de Sofia, um projeto para apoiar pequenas empresas artesanais e financiar escolas de arte em comunidades carentes. Ela usava sua influência e sua fortuna para criar um mundo mais colorido, um mundo que não existia apenas em balanços financeiros. Ela trocou os jantares de gala por noites pintando, sentada no chão da oficina, com as mãos sujas e o coração cheio. O ponto culminante da jornada aconteceu em uma noite de primavera. João se sentou ao lado dela no estúdio, observando-a pintar. "Quem dirias", ele disse, "que a mulher mais rica do Brasil se tornaria a melhor pintora de pôr-do-sol do Brás?" Gabriela sorriu e respondeu:
E quem diria que um mecânico do Brás me ensinaria o que é ser verdadeiramente feliz? A resposta era clara em seus olhos. Felicidade era o pôr do sol que ela pintava, o cheiro de tinta fresca e a presença de João e Sofia. Foi então que João, com o coração na mão, confessou: Eu te amo, Gabriela. Não seu dinheiro, não seu poder, mas a forma como a Sofia te faz rir, como você não tem vergonha de sujar as mãos e como você aprendeu a ver as estrelas. As palavras de João foram a última peça do quebra-cabeça na vida de Gabriela. Ela o amava. Ele era o homem que havia desvendado a sua verdadeira identidade, que a havia salvado da solidão. A resposta veio em um beijo, cheio de emoção e promessa. A felicidade dos dois se completou quando, um ano depois, eles se casaram em uma cerimônia simples e cheia de amor no pátio da oficina. Gabriela usava um vestido branco que ela e Sofia costuraram juntas, bordado com pequenas estrelas que brilhavam no escuro. João usava seu único terno de qualidade, o mesmo que ele havia usado quando se casou com Maria, e Sofia foi a testemunha, com uma coroa de flores frescas em seu cabelo. A festa não tinha luxo, mas tinha o que importava. Zé, o dono do bar, que trouxe café para todos, Luiz, o padeiro, que preparou um bolo de 3 andares com recheio de morango, e a dona Ana, que decorou o local com flores do seu canteiro. Não havia fotógrafos ou jornalistas, apenas as pessoas que realmente amavam o casal. O momento mais emocionante da cerimônia veio quando Sofia pediu para falar. A menina subiu em uma cadeira e, com a seriedade de um adulto, declarou para a pequena multidão que eles agora eram uma família de verdade. Papai parou de fazer clique-clique no peito, ela disse, e a Gabriela aprendeu a ver as estrelas. E agora nós temos 2 pais que sabem consertar tudo, até os corações partidos. Naquela noite, enquanto Sofia dormia em seu novo quarto na pequena casa em cima da oficina, João e Gabriela sentaram-se no terraço. Gabriela havia vendido seu luxuoso apartamento e se mudado para o Brás. Eles olhavam o céu, pontilhado de estrelas. João perguntou se ela tinha algum arrependimento. Só um, ela respondeu, aninhando a cabeça em seu ombro. Não ter conhecido um mecânico corajoso o suficiente para me dizer que aquela mesa era minha antes. João riu, lembrando-a que a mesa, tecnicamente, era do restaurante. Gabriela sorriu e o beijou. Tecnicamente você salvou minha vida. A vida de Gabriela mudou de forma surpreendente. Ela perdeu milhões de reais em aquisições e investimentos falidos, mas ganhou algo que não podia ser negociado na bolsa: o amor verdadeiro. O final da história é um final feliz, que celebra o amor, a família e a simplicidade. Uma família que o destino uniu por um mal-entendido e um pouco de coragem. João e Gabriela, que pareciam ser de mundos tão diferentes, descobriram que a verdadeira riqueza se encontra no coração das pessoas, no amor que é dado e recebido sem interesse. E enquanto eles olhavam as estrelas, a pequena Sofia, que não estava dormindo, mas os espiava pela janela, sussurrou para a estrela mais brilhante: Papai está feliz de novo, e agora ele tem a Gabriela, que também sabe ver quando as pessoas brilham. A estrela pareceu cintilar um pouco mais forte, como se concordasse. E em uma pequena casa em cima de uma oficina no Brás, 3 pessoas que se escolheram continuaram a escrever a história de amor mais bonita que São Paulo já tinha visto. Um amor que se constrói, estrela por estrela, com base no respeito e na sinceridade de almas que encontraram a felicidade onde menos esperavam. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.